O autor do livro do Eclesiástico nos mostra que o discurso de um homem é como uma peneira. Aquilo que não presta, aquilo que está oculto no fundo do ser, acaba vindo à tona quando somos sacudidos pelas dificuldades da vida. E isso é algo muito óbvio para nós que lidamos com pessoas no dia a dia. Santo Agostinho, no século IV, ele já dizia que noli foras ire, in te ipsum gredi, in interiori homini habitate veritas, que significa, não vá para fora, entra em ti mesmo, a verdade habita no interior do homem. Essa frase nos ensina que aquilo que nós falamos não é um mero acaso, mas é um reflexo daquilo que se passa em nossa alma. A nossa fala não é neutra, não é apenas uma comunicação, mas é uma expressão do nosso inconsciente, dos nossos desejos, dos nossos conflitos que nós carregamos. Assim, quando nós falamos, nós estamos nos revelando. O desafio que essa passagem do Eclesiástico nos impõe é: o que nossas palavras dizem sobre nós mesmos? O texto sagrado nos diz, em primeiro lugar, que o forno prova os vasos do oleiro e a prova do homem está no seu discurso. O que significa isso? O forno é o símbolo da provação, do sofrimento, das dificuldades que moldam o nosso caráter. Quando a vida nos testa, quando nós enfrentamos desafios, a nossa fala, o nosso discurso se torna um espelho daquilo que está dentro de nós. Nós precisamos entender que a dor e a provação não criam algo novo em nós, mas a dor e a provação apenas revelam o que já existe dentro de nós. Assim como ouro é purificado pelo fogo, o homem se revela em suas palavras nos momentos de crise. O ouro só está bom quando ele passa pelo fogo, ele só fica bom quando o ourives consegue ver o seu próprio rosto refletindo no ouro. É sinal de que ele já está pronto, já foi provado. Então nós entendemos que diante das dificuldades, o nosso superego pode baixar a guarda, deixando escapar os nossos conteúdos reprimidos. Aqui eu entro um pouco com a psicanálise. E o que dizemos quando estamos sob pressão revela muito dos nossos verdadeiros sentimentos, dos nossos desejos e crenças. Quer saber a verdade de uma pessoa? Escute o que ela tem para dizer quando ela está sendo pressionada. Quantas vezes, diante de um contratempo, a nossa boca fala ressentimentos guardados, invejas não admitidas, impulsos que nós negamos ter? A fala, especialmente nos momentos difíceis, revela mais sobre nós do que nós gostaríamos. Por isso, o desafio cristão não é apenas controlar as palavras, mas trabalhar o coração, porque é dele que essas palavras brotam. Como disse Jesus no Evangelho de Lucas, a boca fala do que está cheio o coração. O fruto manifesta como cultivada a árvore. Assim a palavra revela os sentimentos do coração. E aqui nós vamos entender o conceito de memória afetiva que Santo Agostinho nos ensina. Santo Agostinho dizia que o ser humano carrega em si uma memória que não é apenas de fatos, mas de desejos e afetos, experiências marcadas no mais profundo da nossa alma. Assim, as nossas palavras são frutos dessa memória. Alguém que fala com dureza pode carregar feridas que nunca cicatrizaram. Alguém que só espalha palavras negativas pode ter se nutrido de frustrações não resolvidas. Mas a boa notícia, ou seja, o evangelho, é o que Cristo veio trazer para curar o coração doente. A transformação do nosso falar começa com a nossa cura interior, com a purificação do nosso coração. Antes de Santo Agostinho se converter, ele usava suas palavras inteligentíssimas para defender as heresias e os prazeres do mundo. Mas quando ele encontrou a verdade de Jesus Cristo, o seu discurso muda, porque o seu coração foi mudado. O mesmo pode acontecer com cada um de nós. O último versículo da primeira leitura do livro do Eclesiástico nos adverte: não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que se prova o homem. Muitas vezes nós julgamos as pessoas por aparência, mas a Escritura nos ensina que é no discurso que o verdadeiro eu se manifesta. Palavras, meus queridos, podem construir ou destruir, podem edificar ou ferir. Santo Agostinho acreditava que a palavra humana tinha um poder quase sacramental. Ela pode ser um reflexo do verbo de Deus ou um instrumento de perdição. A fala maldosa de um pai pode marcar para sempre a vida de um filho. Um insulto pode ferir muito mais do que uma agressão física. Mas uma palavra de amor, uma palavra verdadeira, pode libertar, pode abrir novos caminhos e gerar novas perspectivas. Cristo, que por excelência é a palavra de Deus, o verbo encarnado, vai demonstrar por meio de suas palavras que são espírito e vida, quando nos fala o evangelista João. E a nossa missão como cristãos é purificar a nossa fala para que as nossas palavras sejam espelhos da verdade divina. Precisamos pedir a Deus que transforme o nosso interior. Não basta controlar a língua, é preciso primeiro curar o coração.
Nós precisamos entender que o homem interior deve ser renovado dia após dia, pois apenas assim a nossa fala será um reflexo da graça e não do pecado. Que nós possamos fazer de nossas palavras instrumentos de verdade e amor, e não de divisão e destruição. E que possamos, como dizia Santo Agostinho, encontrar em Deus a verdadeira conversão, pois somente nele a boca pode falar a partir de um coração purificado. Que o Senhor nos conceda a graça de alinharmos palavra e sentimento, e dessa forma sermos honestos com aquilo que somos e com aquilo que nós verbalizamos.